Queria que você fechasse seus olhos. Pense naquilo que você cantou agora, no agitar, né, do mar, os temporais, que nós descansamos na presença de Deus, nós esperamos em Deus, Ele tem sido o nosso refúgio, né? Ele tem sido o nosso escudo no meio das tribulações. Então, ore nesse momento, peça ao Senhor: Senhor, fala ao meu coração nesta manhã, que seja uma manhã especial, de bênção, de vitória, de experiências com o Senhor. Quero parar na tua presença de verdade. Esqueça nesse momento do relógio, esqueça de tudo, pense só em Deus, pense em ser abençoado por Deus em nome de Jesus. Pai, louvamos o teu nome. Ó Deus, como é bom louvar e engrandecer ao Deus que é o Senhor da nossa vida. O Senhor tem controle de todas as coisas. As águas chegam até onde o Senhor ordena. O Senhor é que nos dá saúde. O Senhor é que abre portas. É o Senhor que vai à frente das nossas batalhas. E nós temos esperado apenas em Ti, ó Pai. Ó Deus, dai-nos a fé que nós necessitamos nos dias difíceis que a terra tem vivido, que nós, Senhor, estamos envolvidos nela, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor esteja dando a percepção, que é a percepção que temos que ter, ó Pai, que Jesus Cristo está às portas, que Ele vai voltar. Senhor, tudo que tem acontecido, ó Pai, Senhor, as tragédias, as pestes, os terremotos, Senhor, os maremotos, as enchentes, tudo isso, Senhor, mostra simplesmente que Jesus Cristo está voltando, cada vez está mais intenso todos esses acontecimentos, e nós estamos na expectativa da Tua volta. Abre os olhos espirituais do Teu povo, ó Pai, para viver a vida como ela deve ser vivida aqui na terra. Portanto, abençoa-nos, fala ao nosso coração, me dá sabedoria neste momento, me dá graça, me dá unção, ó Deus, que aquilo que eu não consegui transmitir, que o Teu Espírito Santo possa estar falando a cada um das vidas que estão ouvindo, não só aqui, mas através, Senhor, da internet. Ó Deus, abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós, como eu falei, nós estamos estudando algumas lições avulsas, e hoje nós vamos estar estudando um tema muito interessante, que é muito pertinente a gente, né? Na lição passada, uma lição muito especial que tivemos aqui, sobre o medo, e acredito que cada uma dessas lições, ela pode fazer com que você ande nessa terra mais abençoado. E o tema da lição de hoje é: deixe a pressa e viva melhor. Você acredita que a pressa tem te impedido de você viver melhor? Você acredita nisso? Você pode ter certeza disso. A pressa nos impede de viver melhor. Nós vivemos assim em um mundo, né, em que as pessoas andam muito apressadas, e com certeza essa pressa tem destruído coisas que são importantes para a nossa vida, para nós sermos mais felizes. E é claro que essa lição, de uma forma especial, eu acredito que ela falou muito ao meu coração, muito mesmo, apesar de esperar em Deus, confiar em Deus, mas eu tenho convicção que Deus falou no meu coração que tem coisas que eu preciso estar mudando, porque eu tenho andado às vezes muito apressado, e isso tem sido a realidade da vida da maior parte das pessoas. Nós não temos tempo absolutamente para nada, né? Você talvez já tenha falado isso, que é um questionamento muito comum na nossa vida. Fala assim: um dia tinha que ter mais do que 24 horas. Quem já falou isso aqui?
O dia tinha que ter mais que 24 horas. Seja sincero. Eu já falei, nossa, o dia está pequeno demais. Não deu tempo de fazer nada. E é uma coisa terrível, porque, na verdade, é nós que estamos administrando mal o nosso tempo. Nós é que estamos fazendo coisas que não deveríamos fazer e deixando de fazer coisas que são importantes de fazermos. Essa é a grande realidade da nossa vida. Olha, quantos de nós chegam no final do dia e falam o seguinte, e eu estou falando isso, é a realidade nossa, minha também, quase não tive tempo para orar hoje, ou não tive tempo para orar, o dia foi de tantas tarefas que eu não tive tempo para orar. Isso está certo? Em função da nossa pressa? Claro que não. Nós invertemos todas as coisas. Houve uma inversão total de valores daquilo que nós devemos fazer. E nós precisamos parar e ver o que a palavra de Deus nos diz sobre isso. E eu queria que você estivesse abrindo a sua Bíblia, um texto muito importante, está em Marcos capítulo 6. Marcos 6, versículo 30 a 33. Eu vou ler aqui, que são poucos versículos. Marcos 6, 30 a 33. Diz o seguinte: voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Jesus Cristo aqui, ele exorta os seus apóstolos. Os seus apóstolos estavam correndo de um lado para o outro, com pressa. O texto é muito claro, mostra que eles estavam apressados, porque tinha muita gente que ia e vinha, e eles tinham que fazer ali ação social, eles tinham que estar curando os enfermos, eles tinham que estar pregando o evangelho, só coisa que nós, na verdade, devemos fazer, que é importante na nossa vida, que Jesus Cristo nos instruiu a fazermos. Agora, aqui, Jesus Cristo dá um alerta para eles, chama a atenção deles e diz que eles estavam correndo sem tempo para comer. E ao ponto de Jesus falar: vocês têm que parar um pouco, ir para um lugar deserto, para que vocês possam ter tempo para refletir, para descansar, para fazer as coisas que são importantes na vida de vocês. E isso não é diferente hoje da nossa vida. Enquanto estou falando aqui, eu tenho certeza que você está pensando nisso, porque enquanto eu preparava, eu estava pensando em coisas da minha vida, coisas que, assim, que mostram que a gente vive apressado, né? Como nem ter tempo para comer, como Jesus Cristo coloca aqui para os seus apóstolos. Come de uma forma apressada. Come, às vezes, com um prato na mão, para nem sentar. Tem gente que é assim: não, eu estou perdendo tempo, eu não posso parar. E come com um prato na mão. E nessa pressa, nós vamos destruindo uma série de coisas que são fundamentais da nossa vida, que são importantes, que a palavra de Deus nos ensina. Ela nos ensina.
Deus, Ele, na sua sabedoria, Ele nos ensinou a descansar, ter um dia de descanso. E quantos de nós estamos roubando isso da nossa vida? Esse dia de descanso. Um dia de descanso. Para nós cristãos hoje, na grande maioria, é o domingo. Mas é claro, eu já falei isso. Se a pessoa trabalha em turno, se não dá para descansar no domingo, parar no domingo para refletir, parar para estar com a família, parar para orar mais tempo, parar para meditar mais na palavra de Deus, ele que escolha o sábado, que escolha a segunda, o dia que ele está de folga. Mas a palavra de Deus nos mostra isso claramente. Não da forma que os fariseus faziam, ao ponto de não poder fazer absolutamente nada, mas da forma que Deus planejou, que fosse um dia, para nós pararmos na presença de Deus, para nós termos tempo para descansarmos um tempo maior, para estarmos com a nossa família, para ter tempo de conversar, né? Ter tempo de vir à igreja, né? Na verdade, a gente constrói templos tão maravilhosos e a gente, às vezes, vem à igreja uma vez só na semana. Uma vez só na semana. E alguns escolhem, ou vêm na escola dominical, ou vêm no culto à noite. Por quê? Porque as prioridades, a verdade é essa, gente, as prioridades nossas estão erradas. Se nós falamos que amamos a Deus, se nós falamos que gostamos de adorar a Deus, se nós falamos que gostamos de ter comunhão com os irmãos, onde é o lugar que nós vamos estar? Na casa de Deus. Mas a pressa da vida nos rouba isso. Quantas vezes Deus queria falar com a gente naquele dia e nós não fomos ao culto? Nós não estávamos ali para ouvir uma palavra que ia edificar a nossa vida, melhorar a nossa família, melhorar o nosso jeito de ser. É a verdade. Por quê? Porque estamos apressados. Não temos tempo para nada. Nada, absolutamente nada do essencial. Interessante que a gente vê que Jesus Cristo não era desocupado. Ele era ocupado. Ser ocupado não quer dizer que você está andando com pressa. Você pode ser ocupado sem ser apressado, sem colocar, porque Jesus Cristo, ele era ocupado, mas ele priorizava o que era mais importante. Ele chega ao ponto de dizer, né, lá em João, meu pai trabalha, eu trabalho, meu pai trabalha e eu trabalho também, dizendo que ele estava fazendo o seu trabalho e Deus trabalha. Então não é nenhum pecado trabalhar, de forma nenhuma. O trabalho, ele é uma grande bênção que Deus nos dá para usufruirmos, né, do nosso trabalho, porque nós ganhamos o dinheiro e vamos usufruir daquilo. Qual que é o pecado do trabalho? Quando o trabalho, ele toma conta da nossa vida ao ponto de roubar o tempo para Deus, o tempo para a nossa família, o tempo para nós mesmos descansarmos e pararmos, como Jesus Cristo, muitas vezes ele parou, e aqui nesse texto, nós vemos ele exortando os seus discípulos a parar. Você precisa de um tempo para descansar, para parar. Então, é importantíssimo que a gente esteja refletindo sobre isso. Se nós não temos feito isso, está alguma coisa errada. Quando o trabalho se torna uma forma de ganância, né? Eu preciso ganhar e eu começo a roubar coisas que são importantes, o trabalho já não é uma bênção.
O trabalho, ele é uma grande bênção. Tanto é que o livro de Provérbios, né, há uma exortação, vai ter com a formiga ou preguiçoso. Tem gente que fala, a Bíblia ali, Jesus mesmo mandou repousar, descansar. Jesus era ocupado. Ele estava o tempo todo trabalhando. Mas ele só queria que nós entendêssemos que tem hora que você trabalha, mas tem que parar para descansar. E se esse trabalho tem sido exaustivo, ao ponto, só por causa da nossa ganância, de nós ganharmos mais, de termos mais, nós temos que parar para pensar. Temos que parar para pensar. Eu queria fazer algumas perguntinhas aqui, para ver se você detecta, se você é uma pessoa apressada ou não. Algumas frases, né? A primeira frase é, olha, eu gostaria que o dia tivesse mais que 24 horas. Isso aí não tem jeito. Se você fala isso, você é uma pessoa apressada. Não adianta você falar que não, mas você é uma pessoa apressada. Quando você está conversando com alguém, você está olhando no relógio, você vive olhando no relógio, você é uma pessoa apressada. Você está conversando com uma pessoa que está olhando no relógio. Não tenho dúvida que você também é uma pessoa. Se você reclama dos sinais de trânsito, quem reclama dos sinais de trânsito aqui? Eu. É uma pessoa apressada, está apressada. Então não tem jeito. Se você está na frente do elevador, ele já está apertado o botão, ele está demorando e você continua apertando, você é uma pessoa apressada. Já fez isso? Você é apressado. Se quando você está no sinal, o sinal abre, você sempre quer arrancar mais rápido do que o carro que está ao seu lado, você é uma pessoa apressada. Olha, coisas pequenas que a gente vai lendo e ouvindo, e a gente para, eu estou uma pessoa apressada, que eu estou fazendo isso. Então, se você corta carro na estrada, pelo lado errado, no acostamento, você é uma pessoa apressada. Não vou falar se você anda 140 por hora, você é uma pessoa apressada. Tem dúvida, porque não é para andar 140, se você anda 140, você é uma pessoa apressada. Se você interrompe as pessoas que estão conversando com você, antes delas terminarem aquilo que elas estão falando, você é uma pessoa apressada. A pessoa está conversando, às vezes até seu filho, e você interrompe a conversa antes de terminar, ou a esposa ou o esposo, você é uma pessoa apressada. Se você faz 2 a 3 coisas ao mesmo tempo, você é uma pessoa apressada. Porque vai dar errado. Você põe a comida no fogão, por isso que tem muita gente que queima o feijão, queima o arroz. Hã? Quem? É apressada. Mulher faz porque é apressada. Ela até consegue, porque ela parece que é um polvo, né? Mas é apressada. Tem pessoas... É imperativa, né? Mudou de nome, né? Se você come em pé, ou com o prato na mão, andando pela casa, você é apressado. Se você não tem paciência para ouvir, especialmente os seus familiares falando alguma coisa, você é uma pessoa apressada. Então, tem pequenas coisas que a gente observa,
Eu poderia falar muitas outras coisas aqui, e quando eu estiver dando a lição, talvez eu lembre de outras, vou falando aqui. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque o que a pressa tem feito? Primeiro, passe um dia assim, tranquilo, mais tranquilo, você vai ver que o dia parece que durou mais horas. Quando você está ali na praia, sem nada para fazer, né? Parece que o dia dura mais tempo. Agora, quando nós estamos aqui na nossa loucura dessa pressa, começou a semana, já acabou. Começou janeiro, já acabou, gente. Então, nós estamos com tanta pressa, que nós não estamos vendo nada, nem a vida passar. A pressa que Jesus Cristo nos alerta aqui tem destruído totalmente a nossa vida. E é verdade, a vida de verdade, viver melhor, ter uma qualidade de vida, parar para pensar. E nós precisamos pensar isso. Algumas consequências assim da pressa. Confusão. Uma consequência da pressa é confusão. Quem vive com pressa não tem a vida confusa. Não adianta nada você comprar uma pilha de livros e não ler nenhum. E normalmente a pessoa apressada, ela gosta de comprar muito livro sem ter lido nem os outros que ela acabou. Se você gosta de comprar muitos livros sem nem ler o que você já tem, aquele tanto de ler, porque você é apressado. Então vive uma vida confusa. Você compra aparelhos tão sofisticados. Vamos dar um exemplo aí, celular, uma televisão, que você não tem tempo nem ler o manual, porque a pressa nossa é tão grande. Você compra, mas não utiliza nada daquilo que você tem nas mãos. Por quê? Porque a pressa não deixa a gente parar para nem ler os manuais, nem olhar aquilo que aquele aparelho faz. Tem aparelhos aí que faz tanta coisa. Você compra um micro-ondas de vez em quando, alguém fala, faz isso. Não sabia, mas também nós não lemos nem o manual, porque a pressa é tanta, que você compra aquele tanto de aparelho, aquele tanto de coisa, e não sabe nada utilizar. Os carros hoje têm tanta tecnologia, e a maior parte da tecnologia você nem sabe para que serve, não sabe usar, não lê o manual, e se lê o manual também, às vezes lê com tanta pressa que não dá nem para pegar aquilo, você não aprende. Então nós temos que tomar cuidado, porque a pressa, ela faz com que a vida da gente fique confusa, você não sabe nem para onde ir, para onde, onde você fica, o que você pensa, os pensamentos ficam confusos. Outra coisa também que é consequência da pressa é a superficialidade. A pressa nos coloca com a nossa vida muito superficial. Primeiro, em relação a Deus. Porque quando você está com muita pressa, você ora de verdade, você para na presença de Deus, às vezes você fala, Deus não fala mais comigo, mas você para ouvi-lo. É a mesma coisa com a família, minha família não fala mais comigo, minha esposa, acabou o diálogo com o esposo, acabou o diálogo com os filhos, mas a gente para ouvir? Não para. Então, aquilo que é muito mais importante na vida, que é a nossa comunhão com Deus, e a nossa comunhão com as pessoas, e aqui inclui especialmente a família, e os amigos também. Tem gente que fala assim, eu não tenho amigo, mas você anda com tanta pressa, como é que você vai fazer amigos? Não tem tempo. Amizade exige tempo. O amor, que é outra consequência
que a incapacidade que a gente vai tendo de amar, porque a gente anda com tanta pressa que a gente perde a capacidade de amar, porque amar exige tempo para a gente parar. Como é que você vai amar a esposa ou o esposo se não tem tempo, vive com pressa? Como é que vai amar o filho, ou o filho amar o pai, se anda só com pressa? A gente vai perdendo essa capacidade, a gente fica superficial, as nossas relações vão ficando muito superficiais. E em relação a Deus, Deus quer tanto ter comunhão com a gente. Quando Ele mandou Jesus à terra e morrer por nós na cruz do Calvário, era para abrir um novo caminho, para a gente entrar no Santo dos Santos. A oportunidade que nós podemos entrar no Santo dos Santos e conversar com o nosso Deus. E nós fazemos isso. Às vezes a gente entra tão rapidinho, fala, bom dia, tchau, acabou. As nossas orações, nós não paramos nem um pouco na presença de Deus, nós não paramos para meditar na palavra de Deus e queremos que Deus fale com a gente. Então nós vamos ficando superficiais. Mas esse não é o desejo de Deus. Nós precisamos parar. E às vezes a gente está na frente da televisão, fica 2, 3 horas, e homem é muito comum isso, ele vai mudando, fica com controle remoto, muda para um canal, muda para o outro, por quê? Porque nós estamos com tanta pressa, que nós estamos inquietos, a nossa alma está inquieta, essa é a realidade nossa, porque nós não paramos, especialmente na presença de Deus, e a pressa vai nos matando no nosso físico, porque nós vamos perdendo a saúde, matando no nosso emocional, porque os nossos relacionamentos vão ficando quebrados, superficiais, e matando o nosso espiritual, porque nós não paramos para ler a Bíblia, para meditar na palavra de Deus, não paramos para orar juntos em família, não temos tempo para um culto doméstico, esposa mais esposo não oram mais juntos, família não ora junto, a gente não tem tempo para vir à igreja, porque é tanta coisa, estamos tão cansados por causa da nossa pressa, então deixamos de priorizar o que é essencial. Sabe o que na nossa pressa nós vamos levar na terra? Nada, absolutamente nada. O que nós levamos da terra aqui de verdade, e o que nós deixamos aqui na terra de verdade, o primeiro é as nossas experiências com Deus, é nós fazermos a obra do Senhor, temos tempo para isso. E segundo é o legado que nós deixamos com as pessoas, os relacionamentos que nós deixamos, aquilo que nós deixamos, dinheiro, isso tudo fica e não significa absolutamente nada. Tem pais que juntam, amontoam para os seus filhos dinheiro, pensam, vou deixar meus filhos isso. Na sua pressa, perdem a família, perdem os filhos, amontou dinheiro, e dinheiro que ganha fácil, ele vai fácil. Herança, loteria, pode ver, a maior parte das heranças aí que os pais não ensinaram o filho a trabalhar, ter tempo, etc. Ganhou, ótimo, tudo bem, mas na sua ganância, na pressa, deixaram o quê? Nem o legado deixaram, porque dinheiro não é legado. Sucesso é uma das coisas que você pode observar aí, que vai embora na maior parte das famílias, porque a pessoa não suou para ganhar aquilo, então vai fácil, olha
Observa ao seu redor e as famílias que deixaram aí muita herança para os filhos e que não ensinaram os filhos, não tiveram relacionamento, não tiveram. Então, a pressa, ela realmente vai destruir nossa incapacidade de amar, nós ficamos numa vida superficial. E outra coisa também, a consequência da pressa, que nós perdemos a capacidade de ver as coisas bonitas da vida. A gente não para ver mais a natureza. A gente não para adorar a Deus. Então, tanta pressa. Adorar, nós precisamos parar, refletir. Se a nossa mente está aqui dentro da igreja, nós chegamos aqui, adoramos a Deus. Se a sua mente estava voando por causa da sua pressa, pensando, eu tenho que fazer isso ainda, tenho que fazer isso, a semana eu tenho que fazer, eu tenho isso de trabalho, eu tenho aquilo, você está desse jeito, você não parou para adorar. A sua pressa destruiu a sua adoração, porque você está parado aqui, mas sua mente está apressada, está voando, já está trabalhando, já está pensando o que vai fazer, o que eu preciso, quais são os propósitos. Então, nós temos que tomar cuidado com a pressa, porque ela vai destruir a nossa capacidade de realmente ver as coisas bonitas, as coisas belas da vida. Quanto tempo, às vezes, a gente não vê um sol nascer, ou ele se pôr, porque nós estamos com tanta pressa. Nós não paramos, às vezes, está uma lua tão bonita, nós não paramos para olhar tanta pressa que nós não vemos a lua, não vemos um jardim bonito, não paramos, às vezes estamos na frente do mar, e pensando nas atividades que vamos ter que fazer, naquilo, e não olhamos aquela coisa tão linda que Deus criou, falando, a imensidão desse mar, foi tudo Deus que criou, que coisa maravilhosa, que coisa linda. Nós perdemos essa capacidade de ver o colorido da vida. A nossa vida fica preto e branco, fica acinzentada, porque nós perdemos o colorido. O colorido está em não andar com pressa, para admirar as coisas, para parar, para refletir. E nós precisamos fazer isso. Senão nós vamos perder, nós vamos passar na vida, chega no final, você viu que não fez as coisas que deveria ter feito. Pergunta uma pessoa no leito de morte, que sabe que está para morrer, se ela fosse mudar a sua história, o que ela faria? Ninguém fala que devia trabalhar demais, ganhar dinheiro demais, viver correndo para lá e para cá. Ninguém fala isso. Eu queria acumular mais uma fortuna, eu queria ter ficado mais rico. Ninguém fala. Por quê? Porque nessas horas, na hora de uma enfermidade, na hora que você vê que as coisas estão indo embora, sua vida está indo embora, é que você começa a valorizar o que tem valor de verdade, o que é essencial para nós sermos felizes, abençoados, para o nosso emocional estar bem. Por que o mundo está desse jeito? Nós conversamos com as pessoas extremamente estressadas, extremamente depressivas, porque nós invertemos os valores, andamos com tanta pressa, que nós invertemos totalmente os valores que são essenciais para a nossa vida. Então nós estamos aí, tendo a oportunidade que Deus está nos dando, de estar começando um ano, e começar um ano diferente, um ano, aqui eu não estou incentivando ninguém a parar de trabalhar, se você é uma pessoa ocupada, seja ocupada, mas reflita, se você não está andando com tanta pressa, que está roubando
aquilo que é primordial na sua vida. Quer andar com Deus, quer ter relacionamentos, quer parar para descansar, porque isso vai custar caro lá na frente, porque se Deus ensinou, é para o nosso bem, e nós precisamos fazer isso. Uma coisa interessante, eu queria que você estivesse abrindo aí, para a gente entender como nós devemos administrar o nosso tempo. Estivesse abrindo em Tiago 4, versículo 14, por favor. Tiago 4. Vou ler o 13 também. Diz o seguinte: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante, e logo se dissipa. Fala para a pessoa que está do seu lado, você é uma neblina. Você vai passar. Você é uma neblina. Eu sou a neblina. Aqui, Tiago está falando que nós não devemos planejar. Podemos ter planejamento, e é certo fazer planejamentos. Planejamentos são importantes. Até a igreja tem que fazer planejamento. Se nós, no início do ano, não fazemos um planejamento para o ano, o que é que nós queremos? Qual é o nosso plano para esse ano, né? Quais pastores que nós vamos convidar? Quais são os projetos? Se nós não fizermos isso, nós ficamos perdidos, batendo cabeça. Nós temos que ter uma diretriz. Agora, nós vamos ter que andar com pressa como igreja? Um cristão apressado discipula outro que vai ser um outro cristão apressado, e nós teremos uma igreja apressada. Igreja apressada é o quê? Que não ora, não para meditar na palavra de Deus, e nós precisamos ter essa consciência, que isso é importante na nossa vida, o planejamento é importante. Agora, a nossa vida é fugaz, ela passa muito rápido. Tem pessoas que acham que vão viver eternamente aqui na terra. Não vão viver eternamente aqui na terra. Nós não viveremos eternamente na terra. E nós estamos indo para um caminho que não é o caminho da vida eterna. O caminho da vida eterna, quem está pensando na vida eterna, pensa mais nas coisas espirituais do que as materiais. Então nós temos que parar. Nós temos que entender que a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é os céus. Então aqui, nós estamos aqui em treinamento, e esse treinamento, ele passa por aquietar a nossa alma. Abra em Provérbios 1:33. Provérbios 1, versículo 33. O que Deus quer da gente, olha, mas o que me der ouvidos, habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Você quer viver tranquilo? Nós não queremos viver tranquilo, sem temor do mal que vai acontecer, o dia de amanhã. Então, nós temos que dar ouvidos ao que Deus nos diz, aquilo que Jesus Cristo falou com os seus discípulos. Olha, vocês estão correndo demais, tem hora para trabalhar, mas tem hora que tem para parar. Jesus Cristo queria que eles parassem, que o ouvissem. Gente, a vida é o seguinte, é igual um machado.
Se você não parar de vez em quando para afiar o machado, o que vai acontecer? Ele vai ficar cego, daqui a pouco você tem que fazer muito mais força para cortar a lenha, ou a árvore, ou o que for. Tem que parar para afiar o machado. E essa parada é o que Deus quer da gente, para a gente não ficar nessa pressa, nessa loucura, nessa confusão de vida, nessa superficialidade de vida. Nós temos que parar para afiar o machado. Por isso que é importante que as pessoas tirem aí as suas mini férias, que tenham o seu dia de descanso, que tenham tempo para meditar na palavra de Deus. Não abra mão disso, que tenham tempo para fazer a sua atividade física, que vai relaxar. Tem que ter, para que a gente possa viver uma vida com maior qualidade, melhor, da forma que Deus planejou para a gente. Então nós precisamos parar para afiar o nosso machado. Sem afiar o machado, nós vamos continuar batendo e não vamos conseguir. A solução para nós termos uma vida sem essa pressa toda é nós confiarmos na palavra de Deus, é descansarmos nele. Lá em o Salmo 37, versículo 4, vou ler com vocês aqui, que é importante demais. Salmo 37, versículo 4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Isso é afiar o machado. Nós agradarmos ao Senhor. Às vezes a gente está lutando tanto, com tanta pressa, e Deus falando: deixa eu trabalhar um pouquinho por você, deixa eu te ajudar, deixa eu tirar esse fardo pesado dos seus ombros. Essa é a realidade nossa, e nós ficamos carregando: não, eu estou com pressa, porque o fardo está pesado, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, e esquecemos do essencial, que é agradar ao Senhor. Como é que nós vamos agradar o Senhor? Como é que a gente agrada um pai? Fazendo carinho nele, conversando com ele, parando com ele, falando da vida da gente com ele. Coisa terrível você ter um filho que ele faz tudo do jeito dele e não para nem para conversar com você e fala assim: ô pai, eu estou pensando em fazer isso. Ô meu filho, eu acho que você está certo, faz. Não, você não pensou melhor, você não é melhor pensar dessa forma aqui? É isso que Deus quer com a gente. Ele quer trabalhar muito mais para a gente, Ele quer aconselhar, às vezes Ele quer encurtar o nosso caminho, e nós ficamos batendo cabeça com pressa daqui para lá, sem parar. E nós precisamos parar para ouvir Deus. Na nossa pressa, dá aquela parada. A solução é essa. O nosso tempo tem que ser para glorificar a Deus. Você glorifica a Deus durante o seu dia quando você está com pressa? Duvido. Não dá, porque você está com tanta pressa que não tem tempo para glorificar a Deus, para parar na presença dEle e falar: louvado seja o Senhor. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por essa porta aberta. Ó Deus, o Senhor é tão bom, tão magnífico, tem suprido as minhas necessidades, tem ido à minha frente. Quando eu penso que a batalha está perdida, de repente o Senhor abre uma porta. Quantos milagres Deus tem feito na nossa vida, e nós não paramos para refletir sobre isso. A pressa, ela vai destruindo, isso aí, destrói a nossa vida. Nós temos que parar e não deixar que a tirania, porque isso é uma tirania, a tirania da urgência tome conta da nossa vida.
Tem coisa que não é tão urgente. E nós colocamos aquilo como urgente. A tirania da urgência, a tirania de ter que trocar o carro a qualquer custo, e para isso eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que ter mais pressa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. É a tirania da urgência que está te matando, que está fazendo com que você fique tão apressado. A tirania do possuir, de ter mais. Não é errado você conquistar as coisas, desde que não seja com essa tirania, porque isso não vem de Deus, você pode ter certeza, é o diabo. Nós estamos vivendo um tempo que o diabo, o que ele tem feito? Ele tem oprimido as pessoas, colocado medo, ele tem roubado a nossa comunhão com Deus, com a pressa, ele tem roubado a nossa paz interior, que deveríamos ter, com a ansiedade o tempo todo sobre a nossa vida. E nós vamos andando no mundo e não vamos percebendo isso, que isso não é a vontade de Deus para a gente. A vontade de Deus é que lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Não tenha medo, eu sou contigo, por onde quer que andares. Se você estiver firmado na minha palavra, não desviar nem para a direita nem para a esquerda, não tenha medo, não ande com pressa, aproveite as coisas que eu estou te dando para usufruir, pare na minha presença, eu quero trabalhar por você. Deus falando o tempo todo com a gente, pare, Deus tem o tempo e a hora para todas as coisas. Nós temos pressa até das bênçãos chegar. Nós estamos tão acostumados com o fast food, com o micro-ondas, tudo instantâneo hoje na nossa vida, que nós queremos, da mesma forma, tudo instantâneo. E com Deus não é assim. Porque muitas coisas que às vezes a gente está pedindo para Deus, com aquela pressa, Deus manda. Você não sabe que às vezes é Deus trabalhando com o seu caráter. Ou muitas vezes é Deus lá na frente te mostrando que aquilo que você tinha tanta pressa para receber, não era o melhor para a sua vida. Não era o melhor para a sua vida. Ele tinha outro propósito. E os propósitos de Deus, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. É o melhor para a nossa vida. Então, nós não podemos deixar de forma nenhuma a pressa vir nos dominar. Então, eu queria trazer algumas sugestões aqui para que você pense. Você pense para que você não ande com tanta pressa na sua vida. E essas sugestões eu tomo posse para mim também. Primeiro, reveja o seu modo de vida. Você tem que analisar como você está vivendo. Não adianta nada você ter ouvido tudo isso aqui e continuar vivendo da mesma forma. Reveja o seu modo de vida, organize melhor o seu dia. Organize melhor o seu dia. Organização, como eu falei, é de Deus. A pressa é que não é de Deus. A organização é de Deus. Eu não posso ter pressa se não deu tempo, porque atrasou, teve alguma coisa. Não tem problema. Amanhã a gente vai resolver. Porque Deus não quis que fosse resolvido hoje. Amanhã a gente resolve isso aí. Então, organize melhor o dia. Segundo, procure ouvir e falar mais com a sua família. Porque se você não está conseguindo falar com a sua família, não está parando para ouvir sua família, a pressa
vai destruí-la. Então nós temos que parar, ouvir os nossos filhos, ouvir a esposa, as esposas ouvirem o esposo. Precisa, se isso não existir, né? Se puder, tire miniférias. Miniférias é miniférias, não é férias. O dia de descanso é fundamental. O dia de descanso. Isso aí não pode nem abrir mão. Se você não tem tido isso, você trabalha e não tem um dia para você parar, que deveria, né? Na maior parte dos casos, nosso é domingo. Domingo nós tiramos para vir à igreja tranquilamente, parar, almoçar em família, conversar, ou juntar alguns amigos, conversar, bater papo, depois orar um tempo, ler a Bíblia, meditar na palavra de Deus, parar na presença. Agora tem muita gente que tem condição e não sai de férias, não tem menos férias, se orgulha de dizer, tem 10 anos que eu não tiro férias. Não tem vantagem nenhuma nisso. Você está andando apressado, não tem tempo para nada, está acabando com a sua saúde, você está ganhando, pode estar até ganhando dinheiro, mas vai gastar tudo lá na frente com remédio, médico, hospital, vai gastar com tudo, porque você está destruindo princípios que são importantes, que são essenciais. Tem tempo melhor para você ouvir as pessoas quando você está de férias? O dia rende, o dia, né, vai mais devagar, é impressionante. Não sei se você já parou para pensar sobre isso. Parece que o dia é mais longo quando nós temos esse tempo. Comemore as vitórias e as datas importantes. Você comemora datas importantes? As vitórias. É importante comemorar. Deus às vezes dá vitória para a gente. Eu estou falando aqui, tem gente que acha que comemorar é só fazer festona. Lá em casa, quando os meninos eram pequenos, hoje em dia eu nunca vi assim. Hoje tem mesversário. Eu acho que caiu no campo do exagero. Está no campo do exagero, comemorar desse jeito. É mesversário, é aniversário, é disso, daquilo. Então, as festas, né? Às vezes a pessoa faz dívida para fazer aniversário de um ano do menino, o menino nem entende o que está acontecendo, está assustado com aquele gente abraçando e beijando e cantando parabéns, na hora do parabéns o menino chora. E a pessoa gasta uma fortuna, às vezes. Eu não estou dizendo, sabe, você pode gastar, gaste, mas tem gente fazendo dívida para fazer isso. Isso não é comemorar as datas importantes com lucidez, porque depois você tem que ter pressa para ganhar aquele dinheiro, aí você fica doente, você não tem tempo para conversar com o menino, nem para brincar com o menino. O menino quer mais a sua atenção brincando com ele, sentado no chão, do que uma festa de aniversário que ele nem curtiu. Que ele nem curtiu. Então, comemore as datas, comemore seu aniversário. Lá em casa, quando os meninos eram pequenos, eu estava falando aqui, e a Geórgia falava assim, esse ano não vou fazer nada. Eu falei, faz um bolinho, é aniversário, chama os primos, os coleguinhas, vem para a piscina, ou faz um churrasquinho ali, só uma meia dúzia de gente, só a família, mas é importante comemorar, porque é vida, Deus deu um ano de vida. Então, e nessas horas que a gente tem gente que só encontra em família quando morre alguém. Aí morre junto a família toda, e etc. Tal. Agora, quando tem um aniversário, quando tem uma festa, uma data importante,
etc. Não há comemoração. Nós temos que comemorar as vitórias, as bênçãos, né? É importante que a gente faça isso. Procure trabalhar menos. Se você tem trabalhado demais, pressa, porque tem que ganhar, procure trabalhar menos. Procure tirar momentos durante o dia para descansar. Momentos pequenos para descansar, para parar, para refletir, né? Procure um lugar tranquilo para ficar sem fazer nada. De vez em quando você tem que procurar um lugar tranquilo, sem fazer nada. Tem o ócio, que é importante na nossa vida. Jesus Cristo, ele falou com os discípulos, aqui, vocês vão para um lugar deserto para ficar tranquilo. Chega da confusão. Tem hora que a gente tem que parar para ficar tranquilo. Parar no seu quarto, parar no escritório, parar em algum lugar, para ficar tranquilo, sem fazer nada. É importante que a gente faça isso, né? Pare, pelo menos 15 minutos, comece assim, se você não tem essa capacidade, para orar, para parar diante da presença de Deus. Tem gente que não consegue ficar 1 minuto de joelhos para orar. Por quê? Porque tudo é hábito da nossa vida. Se eu começo a, vamos dizer, andar em volta da ilha aqui, aquilo no primeiro dia, gente, é um horror para quem não tem o costume. Qualquer atividade física é um horror. Depois você vai começar a fazer, passa um tempo, aquilo vira um hábito na nossa vida, que se você não fizer, parece que está faltando alguma coisa. A mesma coisa é ler a Bíblia e orar. Então, comece 10, 15 minutos, leia um salmo, reflita naquele salmo, tenha um tempo de oração, comece a orar em família. Você vai ver que depois, com o tempo, vai fazer falta. Você não consegue mais. Um dia que você fica sem orar, parece que tem alguma coisa. E são coisas que vão se fazer tão bem, que vai demonstrar assim, ó, nós nos importamos um com o outro, na família. Nós oramos uns pelos outros. Vai criar um hábito, que esse hábito vai passar para os filhos. E aquilo passa para os netos, aprendem a ter esse hábito, que é um hábito saudável, bom, que nos ajuda, que nos leva até Deus, que traz descanso à nossa alma. Porque traz descanso à nossa alma, que a gente aprende a não andar com tanta pressa e ver como Deus é tão bom que Ele age e trabalha por nós. Coisa boa é você ver assim, você dormir, orou sobre um assunto, sobre alguma coisa, no outro dia parece que está tudo resolvido, estava tão confuso. No outro dia, quando você acorda e vai, já está tudo resolvido, porque Deus, e você percebe claramente a presença de Deus no agir. Só pode ser Deus, não teve outro, porque Ele não pode ir contra a sua palavra, e Ele nos ensina isso, e Ele trabalha pelas nossas causas. Então, por que vamos andar tão apressados? Por que tanta pressa? Seja implacável. Seja implacável. Isso é um desafio para mim. Eu gostaria que fosse para você também. Retire a pressa da sua vida. Ela só tem destruído a nossa vida. Olhe para você ver se a pressa só não destrói a nossa vida.
a harmonia que existe nos relacionamentos, a harmonia que existe com o nosso Deus, a harmonia de viver bem, em paz, de parar, de sentir o frescor do Espírito Santo sobre a nossa vida. Então pare, seja implacável, fale com a pressa: olha, vou começar a tratar de você, você entendeu que a pressa não te faz bem e não faz, não é uma coisa que Deus quer para a nossa vida. A palavra de Deus nos diz, lá no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, com paciência, menos irritabilidade. A pressa só nos torna irritados, nós soltamos farpas, a nossa língua solta farpas nas pessoas, porque nós estamos com tanta pressa, que a pessoa fala um negócio, nós não queremos ouvir, ou tratamos mal, falamos de qualquer jeito. Em nome de Jesus, queria que você fechasse seus olhos nesse momento. Que você parasse e refletisse sobre aquilo que nós falamos. Às vezes a gente fica com pressa até no culto, a gente chega tarde. Quantas vezes a gente vê pessoas que chegam tarde no culto já, e sai cedo? Por quê? Então, pressa de ficar na presença de Deus, que trabalha por nós, que nos abençoa. Se você está com essa doença da pressa, peça ao Senhor agora para te ajudar, que é isso que eu estou pedindo a Ele, para me ajudar a trabalhar com isso, para que eu possa ter tempo para o que é essencial, tempo para aquilo que é importante, não para o que é urgente, mas o que é importante para a gente. Vamos orar. Pai, nós louvamos, exaltamos o Teu nome, te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio que nós temos de poder meditar na Tua palavra e ver que o Senhor nos ensinou tudo nessa vida. Ó Deus, quando vemos esse texto de Marcos capítulo 6, onde o Senhor fala com os seus discípulos, que eles estavam muito apressados, que não precisava daquilo, que tem tempo para todas as coisas, e tem coisas que não são tão importantes, e que nós temos que refletir, ó Pai. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor esteja trabalhando nos nossos corações, porque eu me incluo entre esses irmãos, Senhor, que têm tido pressa, que têm tido uma vida agitada, que tem, Senhor, falado que o dia tem que ter mais que 24 horas, que não estão tendo tempo nem para comer, nem para parar, nem para refletir, nem para orar. Em nome de Jesus, Pai, que haja mudança na nossa vida, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus que trabalha por nós. Ó Deus, que o Senhor esteja trabalhando nos nossos corações, possamos estar neste lugar, ó Deus, na Tua presença, podendo parar, sem o agitar do mar lá fora, sem o agitar dos temporais, mas com a tranquilidade que o Teu Espírito Santo nos dá. A paz que excede todo o entendimento possa estar sobre as nossas vidas, possamos entender, ó Pai, que a nossa vida é fugaz, é como uma neblina, ela passa, nós estamos passando nessa vida e estamos deixando de fazer as coisas que são essenciais para fazer tantas coisas que não são tão importantes. Portanto, abençoa-nos, ó Pai, te peço isso, Senhor, em nome de Jesus, amém.